Olá, esse é mais um Origem dos Bytes, eu sou Felipe Vlicic, editor de Veja, e hoje nós vamos falar de maconha. Para essa conversa eu tenho duas convidadas aqui hoje, a empreendedora Viviane Cédula, que é uma das fundadoras do Quicante e saiu para criar o Doutor Cannabis. E também a doutora Paula Dal Stella. Falei certo ou não? Falou certo. É isso aí. Que é médica e é uma das pioneiras, precursoras da prescrição de maconha. Na verdade, não é a maconha, ela vai explicar o que é. Medicinal no Brasil. Obrigado pela presença de ambas aqui. E para começar, há uma confusão assim hoje em dia em relação ao que pode e o que não pode, né? Porque o que o povo sabe é que algum tipo de maconha medicinal foi liberada, mas que é muito difícil conseguir, mas não sabe o que é, para que serve e por que está sendo liberada. Em que ponto está essa discussão? Na verdade, eu entendo que você está mais esclarecido do que a média. Né? A maioria das pessoas vai atrás disso ou descobre, busca informação quando se vê numa situação limítrofe. Quando você descobre que o seu filho, por exemplo, tem uma condição rara e você já não tem mais alternativas no que existe no mercado e vai atrás de algo diferente e se depara com uma burocracia muito grande para conseguir um tratamento que, porventura, é caro, você não tem muitos médicos prescrevendo hoje, então é um processo um tanto complexo. Uhum. E qual é o objetivo do Doutor Cannabis? Porque você criou um site que justamente visa, pelo que eu ouvi, e ainda é muito novo, mas informar a população, mas também colocar pacientes em contato com os médicos. Para que você fez o Doutor Cannabis? Assim? Bom, existe esse problema que a gente acabou de explicar, né? O tratamento é possível hoje, um tratamento com cannabis medicinal legal no Brasil existe, mas ele é extremamente burocrático, ele tem uma série de etapas e a gente criou uma plataforma justamente para facilitar esse processo. Então, como você faz para encontrar um médico hoje? Se você está em São Paulo, com certeza você tem mais facilidades do que alguém que está no interior da Paraíba. Então, qual é o caminho para isso? E uma vez que você tem um médico, que você tem a prescrição, como você compra esse medicamento e por aí vai. Então, a gente, com tecnologia, vai facilitar todos esses passos e com muita informação também buscar desmistificar e romper os preconceitos que estão em torno da cannabis. Doutora, qual é a diferença entre a cannabis usada para fins médicos, a medicinal, e a recreativa, que eu acho que é a que o povo está mais acostumado, que a galera fuma para ter o barato, né? Qual é a diferença das duas? Bom, uma é que primeiro é o próprio usuário, né? A primeira diferença é o usuário que precisa daquela substância para alívio de algum sintoma, para tratar alguma condição clínica e a dose, muitas vezes, também é uma grande diferença. Então, enfim, a gente tem hoje outras formas de administração que não sejam a forma fumada, por exemplo, que é a forma normalmente recreativa, que são cápsulas, que são patches, que são sprays. Então, é um universo bem diferente, na verdade, o recreativo do medicinal. Uhum. E que tipo de doença se trata? Bom, a cannabis medicinal, ela está indicada para várias condições clínicas crônicas. Normalmente, para pacientes oncológicos, ela tem bastante benefício. Para pacientes com doenças autoimunes, dor crônica, algumas desordens gástricas, para dores crônicas e dor relacionada ao câncer, por exemplo. E as mais comuns hoje, que a gente vê aí bastante na mídia, epilepsia e epilepsia refratária, né? Essas síndromes mais raras com crianças com crises convulsivas, até 120 convulsões, 30 convulsões diárias, e autismo. Uhum. Quem não entende do assunto e ouve você falar de crianças, então a pessoa resume muitas vezes a criança usando maconha, né? E não é isso, obviamente. Então é bom explicar que efeito dá na criança que tem epilepsia ou que tem, acho que é doença de Crohn também, né? Crohn, isso. E outras doenças do tipo. Que efeito dá na criança? A criança tem aquele barato?
Ou não? Ou é uma coisa mais só médica? É interessante essa pergunta, porque existem duas respostas para essa pergunta. Uma, hoje o medicamento que está sendo utilizado com as crianças é o canabidiol, o CBD. E ele tem muito pouco efeito que a gente chama de psicoativo, esse efeito do barato, conhecido da cannabis recreativa. Ele não tem esse efeito. Então, as crianças, ele não é essa substância, ele é o canabidiol. A gente está falando do recreativo, que é o tetraidrocannabinol, que é a substância psicoativa. Que isso não tem na medicinal. Tem, porque toda planta, mesmo ela rica em canabidiol, ela vai ter uma porcentagem de tetraidrocannabinol. Mas o que acontece também no universo infantil é que os receptores para essa substância, eles são imaturos em menor quantidade. Então, as crianças têm uma tolerância muito maior do que os adultos. Curioso. Mas, assim, num resumo, para o público, assim, quer dizer que o que a criança fuma não é a maconha que é vendida ilegalmente. Ela vai usar, ou com PET, ou com, como você falou, diversas formas de spray e tal, algo que é um remédio. Exato. Na verdade, vou esclarecer também, novamente, você citou duas coisas importantes. As crianças não fumam, tá? Não é nessa forma que se usa com criança. Normalmente são tinturas, o óleo é em pasta ou a tintura mesmo em cápsulas. A substância é diferente, né? Então, qual foi a segunda pergunta que você falou? Eu ia te dar duas. Se é como um remédio mesmo, é isso, né? É um remédio. É um remédio. É um remédio como eu que se compra na vou te dar um farmácia. exemplo, então. Eu acho que até teve uma matéria sobre essas mães que produzem medicamento, né? Vocês fizeram uma matéria importante sobre isso. A epilepsia refratária é uma condição em que, normalmente, essas crianças não respondem a nenhum tipo de medicação e respondem à cannabis medicinal. Então, elas, de 120 convulsões diárias, a criança passa a ter nenhuma, ou às vezes uma durante o mês inteiro. Então, é um impacto muito grande. Por isso que ela é um medicamento. Agora, pela dificuldade, e aí vamos falar disso, a dificuldade de conseguir esse medicamento para uma criança, muitas mães estão fazendo por si só. Né? É até disso que se tratava a reportagem que você acabou de citar. Então, primeiro, como conseguir esse medicamento? Se uma mãe, um pai, que está vendo agora, quiser esse medicamento para a criança dele, porque, como você disse, diminui de 100 e poucos por dia para 0 os ataques da criança, como é que faz para conseguir? E quem não consegue, a medida é plantar mesmo? É seguro a pessoa plantar e fazer por conta própria? Porque eu imagino que se eu tivesse um filho e soubesse que isso poderia curá-lo, eu poderia cogitar isso, porque afinal é meu filho. Como reagir a isso e como conseguir? Hoje, para você obter a autorização da Anvisa para obter o remédio, né, de forma legal, você tem que encontrar um médico prescritor, um médico que saiba prescrever o medicamento. Esse médico ele vai ter que fazer, então, todos os documentos necessários para que esse paciente dê a entrada na autorização da Anvisa, né? A Anvisa, então, precisa autorizar esse paciente a utilizar o medicamento. A partir daí, ele vai entrar em contato com o fornecedor do medicamento, com autorização, e chega na casa dele o produto. Então, a primeira dificuldade é achar um médico que entenda de fato do assunto. Essa eu acho que é a grande dificuldade hoje, principalmente em cidades do interior, né, não em cidades grandes. Se você me pergunta em relação a plantar em casa e extração, né, do medicamento, é muito complexa essa resposta, porque de fato já está acontecendo. Esse movimento aconteceu no Chile. As mães, elas iniciaram o movimento da cannabis medicinal no Chile plantando em casa. Então isso é uma realidade, apesar de pode ter suas consequências, não é a forma mais segura de se fazer, e principalmente se você tem uma condição clínica que exige uma certa periodicidade e uma quantidade diária. A gente sabe também que a cannabis não é uma planta fácil de plantar e cuidar, ela exige certos cuidados, não é barato fazer isso, e inclusive a extração também pode ser perigosa, dependendo de qual é o método de utilização da extração, o solvente, né? E para ser, aqui tem que ser direto, perigoso quer dizer perigoso fisicamente. Fisicamente, mesmo. Pode explodir, né? Assim, dependendo do tipo de solvente que você usa, ele pode ser altamente... ele pode explodir mesmo. Que eu acho que esse aí é o ponto mais sensível, talvez, em relação à nossa regulamentação. Quanto mais a gente atrasa a regulamentação, mais a gente abre espaço para as mães terem que fazer uma medida drástica dessa, porque não tem acesso, de repente, ao medicamento na farmácia. E é isso, acho que é o ponto mais sensível dessa história. Viviane, no site de vocês, na verdade é um projeto, né? Porque não é só o site, o projeto completo é de vocês, do Dr. Cannabis.
Eu vi que é possível se cadastrar como paciente, como médico. Vocês criam esse elo, como se fosse uma rede social, uma comparação aí resumida, né? Uma plataforma, né? Uma plataforma que conecta os atores desse processo. Mas vocês têm uma bandeira, quer dizer, para vocês, né, do Dr. Cannabis, o que deveria ser legalizado e o que deveria ser ilegal no Brasil para que esse cenário fosse mais saudável para todos? Olha, a gente definitivamente é pró-regulação. O grande ponto hoje é que todos os casos são tratados em caráter de exceção, né? A Anvisa analisa um a um. Existem hoje pouco mais de 20 habeas corpus no Brasil de famílias que foram autorizadas a cultivar em casa e produzir um medicamento, correndo todos esses riscos aqui que já foram explicados e ainda assim são muito pontuais e a demanda por isso só aumenta. Então a gente entende que a regulação ela é necessária, ela é bem-vinda. Pelo que a gente acompanha o mundo afora e pelos projetos de lei que a gente vê que cada vez mais surgem, né, nesse sentido, são vários esperando votação e tramitação, a gente percebe que você precisa ir um passo de cada vez. Seria incrível a gente conseguir fazer uma regulação completa, mas no mundo ideal a gente teria um medicamento produzido no Brasil, né? Entendo que esse é um consenso médico, é um consenso da indústria, do mercado, já existem iniciativas nacionais também com a expectativa dessa regulação para produzir um medicamento aqui que vai ser muito mais barato. Um ponto final desse processo todo que a Paula explicou é que a pessoa física que recebeu autorização da Anvisa para importar tem que importar esse medicamento como pessoa física, não existe estoque no Brasil. Então ela paga um frete que muitas vezes custa um valor até próximo ao medicamento que ela está importando. Então acaba ficando caríssimo, em dólares, né? Vocês abriram um financiamento coletivo diferente porque vocês buscam investidores, na verdade, né? Pessoas que investam aí a partir de R$1.000, se não me engano, e que no fim vão ter uma parcela aí da empresa, assim como outros investidores maiores que vocês já têm. E dentro desse crowdfunding, né, diferente, mas é um crowdfunding que você até entende muito bem, como criador aí do Kikante, vocês esperam 750 mil. Então a pergunta é, para quem for investir, né, qual o retorno, qual o modelo de negócio de vocês? Por exemplo, se ocorrer tudo isso que você falou, né, de regularizar o setor, vocês pretendem vender esse medicamento ou não? Ou é só a plataforma para conectar, o médico que pode fazer isso com o paciente? Qual é o objetivo de vocês como negócio, né? Ótima pergunta. A Dr. Cannabis é um negócio auxiliar, né? Um termo que se convencionou no mercado de cannabis fora do Brasil, ancillary business. Ou seja, a gente não toca a planta, a gente nunca vai produzir, a gente nunca vai cultivar, a gente vai auxiliar o processo que já existe. Então, o que a gente criou hoje como modelo de negócio está dentro da lei vigente atual do Brasil. A gente vai buscar facilitar o processo que existe na expectativa que ele mude. Então, a expectativa é que o meu negócio amanhã, da forma que ele está criado hoje, deixe de existir. Portanto, eu estou, paralelamente a esse processo de facilitação Anvisa, conexão médico-paciente, parte disso sempre vai existir, o médico sempre vai ser necessário na prescrição médica, mas paralelamente a isso, a gente está organizando a demanda nacional. Então, lá fora você tem um mercado formal e você sabe onde estão essas pessoas, quem procura, quem compra, quem cultiva, como isso acontece. Hoje, isso acontece no Brasil de maneira informal. As pessoas já se comunicam, elas já buscam grupos de famílias, por exemplo, de autistas que estão se tratando, como tratar, como fazer, como não fazer. A gente vai mapear essa turma toda para entender essa demanda, para conseguir facilitar a vida, de novo, daquela pessoa que está em uma cidade do interior de um estado, enfim, do norte do país, que precisa desse medicamento e não tem. E a gente conseguindo mapear isso vai também demandar não só médicos, mas o poder público e fazer uma organização social do que já existe hoje. As pessoas estão demandando cada vez mais. Isso é crescente, só que isso não está ordenado. Então é uma mistura de informar e de uma certa inteligência de mercado, digamos assim. Isso? Perfeito. Inteligência de mercado, isso que vai ditar amanhã para a gente o próximo passo que a gente vai dar como negócio, de fato, né? Então, hoje, falando um pouco mais da oferta, a gente abre 15% da empresa, 15% das cotas da empresa por 750 mil, o investimento mínimo é de R$1.000, e a ideia com essa captação, com esse equity crowdfunding, não é só atrair investidores, mas se eu tiver, por exemplo, o ticket médio com certeza já é maior do que, a gente já está ativo, já é maior do que R$1.000, mas vamos supor que eu tenha 500 investidores, muito mais do que 500 pessoas que colocaram recurso aqui, eu tenho 500 pessoas que entendem o que a gente está fazendo e vão ajudar a gente a disseminar essa informação correta e agora sim ordenada. Afinal, investidor vocês já têm, né? Exato. É mais uma coisa realmente de espalhar a notícia e também ter participação da sociedade, isso? Em termos de mercado, participação da sociedade é fundamental, mas em termos de mercado,
A gente nunca viu um mercado uma demanda tão reprimida como essa, ter um mercado aberto no mundo. Né? Algo que cresce exponencialmente lá fora. América Latina também, a tendência é a mesma, né? O próximo grande mercado, todas as grandes empresas que já estão operando fora, muitas com capital aberto, do Canadá e Estados Unidos, olham para cá com muita atenção. Tem gente vindo para cá. Tem gente vindo para cá. Né? Exatamente. Então, por que não ter uma iniciativa local? Perfeito. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. Foi ótima conversa. E muito obrigado pela audiência mais uma vez nesse Origem dos Bytes, o programa semanal que a gente tem aqui no site de Veja.